Gente, então, boa noite. A ideia hoje é a gente falar sobre... Não é sobre colangiocarcinoma como um todo, tá? É sobre o carcinoma hilar, especificamente, tá? Um pouco no início a gente vai falar sobre a classificação e algumas mudanças aí que estão vindo para o colangiocarcinoma intrahepático, que eu vou colocar para vocês, mas o resto da aula a gente vai focar no tratamento do colangiocarcinoma hilar. O simples motivo dele ser mais fácil. Tentando, peraí. Tentando. Estão vendo aí? Alô? Vocês estão vendo minha tela? Eu mudei ela. Mudou para vocês? Sim. Sim, professor. Sim. Tá, então vamos. Então, assim, primeira coisa, o colangiocarcinoma, tem que pensar o seguinte, ele é um tumor originado no epitélio dos ductos biliares intra- ou extrahepáticos. Primeira coisa, se ele é um tumor epitelial, ele é um tipo de adenocarcinoma, tá? A partir do momento que eu falo que ele é um tumor epitelial, significa que também ele não é mesenquimal, por exemplo, tá? Ele é um dos tumores mais frequentes do fígado, primários, perdendo apenas para o carcinoma hepatocelular, que foi o que a gente viu na outra semana, tá? Então, o carcinoma hepatocelular é o tumor originado dos hepatócitos e o colangiocarcinoma é o tumor originado dos ductos biliares. E essa foto que eu coloquei aqui embaixo para vocês, primeira coisa que eu quero chamar a atenção, olha que o parênquima hepático, esse é um paciente que a gente operou, acho que faz uns 30 dias, tá? O parênquima hepático, tanto na peça fechada quanto na peça aberta, ele é bem sadio, ele não é um fígado doente, tá? E a segunda coisa que eu quero chamar a atenção, dá uma olhada na superfície aqui do tumor. Vocês enxergam essa flechinha que eu tô mexendo? Ou eu tô mexendo só para eu ver? Sim, enxergamos. Então, assim, aqui na superfície do tumor, tu enxerga que tem um afundamentozinho, isso se chama retração capsular, olha aqui na peça aberta, tá? É uma das características que a gente vai perceber no exame de imagem que nos fala a favor de ser um colangiocarcinoma, é a retração capsular, tá? Quanto à localização, então, o colangiocarcinoma, então, ele pode desenvolver em qualquer parte da árvore biliar, tanto intra quanto extrahepática, é mais frequente na região hilar, então, em torno de 70% dos casos, acontece bem aqui no hilo, tá? Um pouco menos acontece distal, extrahepáticos, e menos ainda os intrahepáticos mais periféricos, tá? Mas eu falando assim para vocês, tá, beleza, então tem o intrahepático, tem o hilar e tem o extrahepático, mas tem que definir bem quais são os limites, tá? Então, assim, a gente vai definir os limites do colangiocarcinoma hilar, para baixo disso vai ser extrahepático, e para cima disso, então, vai ser o intrahepático. E quais são os limites, tá? Vocês pensem, o que vocês acham que pode ser limite? Inferior. Inferior é o local onde se insere o ducto cístico. Então, o colangiocarcinoma hilar vai até a altura onde se insere o ducto cístico, que é onde o ducto biliar passa a ser chamado de colédoco, tá? Então, ele fica apenas no ducto biliar comum, aqui, acima da inserção do cístico. E dentro do fígado, aí é que pega. Vamos no próximo slide, tá? Diferentes guidelines, digamos assim, definem de uma forma um pouco diferente o limite interno. Pela Sociedade Europeia de Estudo do Fígado, é o tumor acima da junção do ducto cístico, tá ok, até e incluindo os ramos biliares secundários direito e esquerdo. Então, é do cístico até a divisão, mas inclui a divisão, tá? Pelo AJCC, que é uma classificação americana, ele diz assim, é até a primeira bifurcação dos ductos direito e esquerdo. Primeira bifurcação, mas ele não diz se inclui ou se não inclui. Mas como a gente sabe que na classificação de Bismo inclui, e o AJCC usa a classificação de Bismo, então é porque inclui, tá? E os japoneses, eles já falam de um jeito mais esquisito.
eles dizem à esquerda ele vai até o ponto U e à direita ele vai até o ponto P, tá? Mas que diabo é isso, tá? Então, o ponto U à esquerda seria bem no local onde se insere a veia umbilical, né? Seria na divisão ali da porta, tá? E à direita o ponto P seria na origem do ramo posterior. Lembrando um pouco da anatomia hepática, o ramo direito da veia porta se divide, a primeira divisão dele é entre anterior e posterior, tá? Então, é bem nessa divisão, a origem do ramo posterior, que seria o ponto P. Então, o japonês, ele usa como ponto de limite a veia porta, ele não o ducto biliar. Por que isso? Porque a gente enxerga melhor a veia porta nos exames de imagem, tá? E, por fim, para trazer para vocês uma... Para mim, soou como uma novidade, porque eu não tinha visto ainda uma subclassificação dos colangiocarcinomas intrahepáticos de acordo com a histologia, tá? Isso foi publicado agora em 2019 na revista HPB, tá? Bem honestamente, eu não sei se tem publicação anterior, não fui buscar isso, mas assim, ele sugere que tem que ser incorporado na classificação a subclassificação dos intrahepáticos entre pequeno ducto e grande ducto. Por que ele sugere isso? Porque eles viram que a histologia dos colangiocarcinomas intrahepáticos é diferente quando ele está mais perto dos ductos maiores, ou seja, mais perto da região hilar, ductos maiores, região hilar, tá? Ou quando ele é mais periférico, é de pequenos ductos. E essa histologia não é só a histologia que difere, mas o aspecto do tumor. Então, esses que são mais periféricos, que são os de pequenos ductos, eles têm a tendência de fazer mais a formação de massa. Tu enxerga um tumor, que nem naquele paciente que eu mostrei ali no segundo slide, no primeiro slide, forma uma massinha, tá? Nos periféricos, e tem melhor sobrevida. Ao passo que esses mais centrais, ou melhor, de ductos mais largos, eles têm um comportamento mais agressivo e eles têm a tendência de não formar massa, deles fazendo aquela coisa infiltrativa, que a gente já vai ver no próximo slide isso, tá? Então, a proposta que está vindo por aí é incorporar a subclassificação histológica para definir o limite, então, de onde que termina o hilar e aonde que começa o intrahepático. Isso a gente não usa hoje em dia, tá? Isso não cai em prova, isso é só a título de curiosidade para vocês saberem que isso existe, tá? Então, a apresentação, tá? Eles podem se apresentar tanto intrahepático, quanto hilar, quanto periférico, de 3 formas, tá? Ou ele faz um nódulo, que é o formador de massa, tá? Que é aquele primeiro que a gente viu na foto. Ou ele faz uma infiltração periductal, tá? Que vai esmagando e afinando o ducto. Ou ele faz um infiltrado intraductal. Quando tu vai olhar o exame de imagem, é como se, puf, desapareceu o ducto e tu não sabe por quê, tá? Aqui o exemplo, vamos no primeiro, o formador de massa, que é o mais periférico. Então, aqui no desenho de baixo, o esqueminha, tá? Tu enxerga no exame de imagem que tem uma coisa ali, tá? Isso significa, formou uma massa, tá? No periductal, então, ó, tu repara que tu vê o ducto biliar, o trajeto dele, mas tu vê que ele está afinado, tá? Então, tem alguma coisa ao redor do ducto esmagando ele, tá? E o intraductal, ele pega e desaparece. O ducto tá vindo aqui, de repente, puf, sumiu, e daqui a pouco ele continua, tá? Por que é importante a gente saber isso? Não vai mudar o nosso tratamento, não vai, tá? É só para a gente poder ter mais claro a forma de apresentação e o que você enxerga no exame de imagem, qual é o raciocínio. Eu enxergo uma massa? Sim, pode ser um colangiocarcinoma. Eu enxergo que o ducto desapareceu? Também pode ser um colangiocarcinoma, tá? E aqui um bom exemplo de um intraductal, ó. Tá aí o ducto direito e o esquerdo, tem um buraco, uma parte que não contrasta ali no meio, e depois ele segue, tá? Então, de novo, tá? Só para reforçar para vocês. Então, o colangiocarcinoma hilar, ele pode se apresentar como na primeira imagem, uma obstrução biliar sem causa aparente, ou ele pode se apresentar como uma obstrução biliar que tu vê que tem uma massinha ali no meio, tá? Como é que faz o diagnóstico, então? Agora nós vamos falar só de colangiocarcinoma hilar, que é o mais frequente, tá? Só um segundo que se eu não desligar esse ar-condicionado eu vou derreter.
Diminuir pelo menos. Tá. Então, assim, o diagnóstico do paciente com o colangiocarcinoma hilar, ele se apresenta com um padrão colestático. O que quer dizer isso? Clínica, exames laboratoriais e exames de imagem compatíveis com uma obstrução do fluxo biliar. Então, clinicamente, a gente identifica um paciente, então, com icterícia, com acolia, com colúria, tá? Típico daquela bile que não consegue chegar no intestino, tá? Nos exames laboratoriais, então, você observa um padrão de colestase, então sobe fosfatase alcalina e gama-GT mais precocemente e mais tardiamente sobe bilirrubinas, tá? Baixo TP com fator 5 normal, o que eu estou dizendo com isso aqui para vocês? Eu estou dizendo, traduzindo, tá? Eu estou dizendo que a bile não está chegando no intestino. Se a bile não chega no intestino, eu não consigo emulsionar a gordura. Não consigo emulsionar a gordura, eu não consigo absorver né, vitaminas da família ADEC, que são aquelas vitaminas que são lipossolúveis. Não absorvendo vitamina K, especificamente falando, eu diminuo a formação dos fatores da coagulação dependentes de vitamina K, que, se eu não me engano, é o 2, o 7, o 9 e o 10, tá? E isso faz com que diminua o TP, com que alargue, né, o tempo de coagulação aí. Então, por isso, quando você vê um paciente ictérico, que você está pretendendo operar ele, e não vai drenar a via biliar, tens que dar vitamina K no pré-operatório. Por quê? Porque não está conseguindo produzir o fator de coagulação e é preciso para poder evitar sangramento transoperatório, para que ele tenha um TP adequado, tá? 2, 3 dias antes da cirurgia tá suficiente. Que mais? Então, exames de imagem, botei de propósito, antes de instrumentar. Tu tem que ter o diagnóstico antes de sair fazendo procedimento de drenagem, tá? Por quê? Porque a partir do momento que tu coloca uma prótese dentro da via biliar, acaba com a colangiorressonância do paciente, tu já não sabe mais onde é que começa, onde é que termina o tumor, não consegue classificar ele para poder propor o tratamento. Então, a gente vai começar com uma ecografia de abdômen, como a gente começa para qualquer paciente que se apresenta com um padrão colestático, e aí, baseado nisso, se tu vai ver lá se tem dilatação da árvore biliar toda ou só até a região hilar, e decide fazer, segundo os guidelines, tá? Eu coloquei aqui a referência desse guideline de 2015, mas todos eles dizem, tenha uma tomografia com alta resolução, uma boa tomografia com qualidade, tá? E tenha ou não o acréscimo de uma ressonância. A vantagem da tomografia é que eu consigo ver melhor a relação entre os vasos, tá? Tu consegue, como vai ser injetado contraste, tu vai conseguir ver melhor artéria e veia na tomografia, com relação ao tumor, se tiver efeito de massa, obviamente. Ou se ele tiver borrado pelo tumor, por exemplo, eu tenho uma artéria que está invadida pelo tumor ou que ela está comprimida pelo tumor, eu vejo isso melhor na tomografia de abdômen com contraste. Ao passo que na ressonância eu perco um pouco a qualidade da relação com os vasos, mas eu ganho com a imagem dos ductos. Tu consegue classificar melhor e entender melhor essa obstrução com uma colangiorressonância. O que a gente acaba fazendo? A gente acaba fazendo os dois, mas não tá errado se você tiver só um e levar o paciente à cirurgia, caso seja um caso, digamos assim, evidente, tá? Então, como que faz o diagnóstico do câncer? Tá? Primeiro, tem que ter marcadores tumorais, tá? Então, vai dosar CA19.9, CEA e alfa-feto. Por que você vai dosar os 3 marcadores? O CA19.9 sugere que seja um colangiocarcinoma. O CEA pode nos falar a favor de ser uma metástase, por exemplo, de um tumor coloretal. E alfa-fetoproteína, caso se trate de uma neoplasia, de um carcinoma hepatocelular, tá? Bem, podemos ou não ter uma massa tumoral em imagem. Nos grandes centros, a gente não tem o hábito, mas é possível você fazer um escovado das vias biliares. Como é que faz isso? Quando faz uma CPRE, se coloca tipo uma escovinha lá dentro e raspa, e isso pode te dar o diagnóstico citológico. Não é histológico, são células, tá? Citológico.
Não é muito bom, não tem muita sensibilidade esse escovado, em torno de 40% dos casos que tem tumor vai dar positivo, porque esse tumor tem muita fibrose, então às vezes não vem a célula que tu precisa para fazer o diagnóstico, tá? Não é necessário ter o diagnóstico citológico para se ter o diagnóstico do tumor. Se questiona fazer a biópsia quando se tem muita dúvida, tá? E eu já vou mostrar para vocês quando é que você tem muita dúvida, tá? Então, o que tu tem muito mais frequentemente é um diagnóstico muito provável. Ah, por que é muito provável? Porque eu posso ter, por exemplo, uma obstrução da árvore biliar hilar, posso ter um aumento de CA19.9, não muito proeminente, mas ele pode estar aumentado em obstruções benignas, e eu não sei se aquilo, por exemplo, não é uma colangite por IgG4. Pode, tá? Já aconteceu da gente operar um paciente pensando que era um colangiocarcinoma e na histologia vir colangite por IgG4. Claro que hoje em dia isso está muito mais evidente, se fala muito mais sobre isso na literatura, então, quando a gente tem, assim, uma dúvida, a gente dosa IgG4 sérica no sangue. Não é o melhor método para se ter o diagnóstico, mas tem sensibilidade, então nos ajuda, tá? E aí eu trago para vocês esse artigo aqui do ano passado, tá? Esse grupo aqui do Nagino, tá? Isso aqui é o pessoal lá dos japoneses, tá? Esse pessoal aí entende muito de colangiocarcinoma, eles operam bastante, de lá que sai muito conhecimento, tá? Vou dizer para vocês, o pessoal da França, teve uma época que eu estava lá e que eles mandavam gente do centro deles, é um centro produtor de conhecimento também, lá para o centro do professor Nagino, para aprender com eles o tratamento do colangio, ou melhorar, ou ver o que tem de novidade, o tratamento do colangiocarcinoma para trazer de volta, tá, o conhecimento. Então, é bem digamos assim, de peso, tá, esse nome nesse assunto, tá. Então, o que eles propuseram? Eles pegaram lá os colangiocarcinomas todos operados, tá, e pode acontecer, não é assim um absurdo acontecer de tu operar uma massa na região hilar e não ser um colangiocarcinoma, e ser uma colangite por IgG4, por exemplo, como aconteceu conosco. Isso pode acontecer, mas quando que acontece isso? Quando que é mais frequente de haver essa confusão? Quando acontece aquilo que eles chamaram nesse artigo de triplo negativo. O que é isso? É um paciente que não tem uma massa visível, então, assim, só tem aquela interrupção dos ductos, tem um CA19.9 normal, que pode acontecer, vocês lembram que o CA19.9 tem 10% da população mundial que não tem a capacidade fisiológica de produzir CA19.9, não sei se vocês estão cientes disso, mas é aquela população que não produz o antígeno de Lewis, que a gente usa para questões de sistema de tipo sanguíneo, tá? Então, quem não tem esse antígeno de Lewis não consegue produzir o marcador tumoral CA19.9. Então, essas pessoas podem ter um colangiocarcinoma e não vão ter alteração nesse exame. Então, o que significa isso? Que a gente tem que estar muito atento para essa situação de não ter massa visível, de ter um CA19.9 normal, e a biópsia escovada, isso que eu já falei para vocês, vir negativo. Quando acontece isso, essa situação específica desses três componentes que nos ajudam a pensar no diagnóstico vir negativo, na corte deles, os japoneses, 11% desses pacientes foram à cirurgia e não tinham tumor. O que eles tinham? Ou era colangite por IgG4, ou era uma hepatolitíase que não foi vista, tá? Que não foi identificada pelo exame de imagem, algum tipo de granulomatose ou estenose pós-operatória, que pode acontecer, tá? Então, nesse grupo de pacientes, ainda não se tem, assim, a melhor postura a ser tomada, eles questionam refazer a biópsia ou fazer um teste com corticoterapia. E aí ver o que acontece. Por quê? Porque a colangite por IgG4, por exemplo, é tratada com corticoterapia. Vai desaparecer a imagem se for isso e tu tratar com corticoterapia, tá? Mas, ao mesmo tempo, tu baixar a imunidade de uma criatura que tá com câncer é bem questionável, assim. Então, eu acho que eu teria uma tendência de pensar em fazer a biópsia ou, se for uma coisa
mais factível, eu levaria cirurgia direto. O que eu quero dizer mais factível? Um paciente tem um bom performance, que tem um tumor que seja bem delimitado e ressecável, tá? Aqui eu trago para vocês, em homenagem ao professor Klatskin, tá? A publicação, primeira publicação que fala sobre tumores hilares, tá? Hoje, se vocês forem olhar lá no guideline, ele sugere não chame de tumor de Klatskin para não haver confusão, tá? Mas ele está consagrado já. Então, a gente fala, é um Klatskin. Então, o que é isso? É um Klatskin? É um tumor, é um colangiocarcinoma hilar. Hilar, tá? É o Klatskin. Então, foram só 13 casos que ele relatou aí em 63, 73, não dá para enxergar porque tem um negocinho ali na frente. E que, a partir daí, então, ele consagrou o nome, tá? Então, temos lá o nosso tumor. O que a gente vai fazer? Primeiro, para a gente poder tratar, a gente tem que classificá-lo, tá? A classificação usada é a classificação de Bismuth, francês, né? Corlett. O professor Bismuth, ele fez duas classificações para estenose biliar, tá? Uma que é para câncer, que é essa que eu apresento para vocês, Bismuth Corlett, e uma outra que é para doença estenoses benignas, que é a Bismuth Lazortis, tá? Chama atenção isso, porque às vezes as pessoas confundem. Eu já me botei numa discussão com um preceptor uma vez, na época eu era residente, qual que era qual. Nós estávamos disputando qual que era o Bismuth dos tumores, assim, só para vocês terem uma ideia, tá? Então, assim, para deixar claro, tumor começa C de câncer, então é Bismuth Corlett, com C, tá? Qual que é a classificação, então? Tá? Então, ele classifica. Tipo 1 é aquele tumor que é apenas no ducto hepático comum, fora da bifurcação. Não pega a bifurcação, mas também não passa da altura da inserção do ducto cístico. Então, ele é basicamente quase extrahepático, né? Não envolve a confluência. O tipo 2 envolve a confluência, tá? Então, ele está bem na confluência, ou seja, desaparece no exame de imagem a comunicação entre o lado direito e o esquerdo, mas ele não sobe ducto direito ou esquerdo acima, tá? Já o tipo 3, aí sim, aí ele entra ducto direito ou esquerdo adentro, tá? Então, o 3A, que é o primeiro, vai para a direita, e o 3B vai para a esquerda, tá? Se eu não me engano, tem uma paciente chamada Natalina que tem um 3B, né? Ela tá fazendo agora, fez a drenagem da via biliar para a gente poder programar a cirurgia, tá? E o tipo 4, então, é quando ele vai para os dois lados e envolve a bifurcação secundária lá dentro, e aí já é uma situação bem complicada, tá? Por que é tão importante essa classificação? Eu estou aqui parada nela, assim, já há um tempinho, porque é através disso que a gente vai definir qual é o tratamento que a gente vai propor para o paciente, tá? Só para lembrar, de novo aqui, né, então, Bismuth Corlett e Bismuth Lazortis, tá? Que daí tem aquele esquema dos 2 centímetros a mais, a menos, tá? Que não é o caso agora. Então, aqui, agora para mostrar na prática, tá? Então, aqui, tipo 1, tá? Tá preservada a confluência, tu vê que ele se comunica, o lado direito e o lado esquerdo, e aí tem a obstrução, tá? Então, esse é o tipo 1. O tipo 2 não se comunica com um lado com o outro, tá? Tá amputado, tá? Mas ele não entra, assim, nem para um lado e nem para o outro. Então, esse é bem, digamos, se eu pudesse dizer isso, bem hilar mesmo, tá? O tipo 3, esse no caso é um tipo 3B, porque tu vê assim que o lado direito até tu enxerga aqui, vem até aqui assim, mas o lado esquerdo sumiu, tá? Então esse é o 3B, tá? E o tipo 4, a coisa foi lá para dentro, tá vendo? Tá vendo aqui a bifurcação do ducto secundário anterior e posterior? Já entrou ducto secundário adentro, tá? Aqui tu já vê 3 ou 4, ó, 4 perninhas, que não se juntam, tá? Então é porque adentrou as ramificações, tá? Sobre o tratamento, se tu não fizer nada, tá? Os pacientes não tratados, a sobrevida desse tumor ele é danado, tá? É terrível, tá? Então vamos ver aqui, quase assim, digamos, 1 ano, menos do que 20% dos pacientes estão vivos, tá? Ou seja, um tumor agressivo,
tá? E a gente sabe que, assim, quimioterapia, ele não é muito sensível, digamos, à quimioterapia, ele é um tumor ruim de tratar com tratamento sistêmico, então, por isso a gente tenta ser agressivo, a gente tenta operar, tá? Então, supomos, tá? Vamos com calma, tá? Isso aqui é um guideline para prático, digamos assim, tá? Me acompanha aqui, então. Tem o meu tumor lá, o do paciente, no caso. O trato biliar. Primeira coisa que eu preciso determinar, ele é ressecável ou ele é irressecável? A gente já para aqui e conversa sobre o que é um tumor irressecável, tá? Antes da gente falar sobre isso, só uma particularidade, qual que é o problema desse tumor e aqui nos atrapalha tanto? É que aqui no amarelo é onde vai desenvolver o tumor, que é o ducto biliar. Mas olha como ele é pertinho de tudo, tá? Então imagina se o tumor se desenvolve bem aqui no miolinho, no meio, ele é muito perto da hepática e da veia porta direita, e muito perto também da veia porta esquerda, não tão perto da artéria hepática esquerda, o que é bom para nós, né? Nos facilita a vida, tá? Então, por conta dessa particularidade desse tumor, é que ele é tão chato e é uma cirurgia tão trabalhosa de fazer, tá? Então, o que é critério de irressecabilidade? Agora, pensando com essa figurinha aí que a gente olhou na cabeça, tá? Para eu não poder operar, tem que ter um envolvimento bilateral do ducto hepático, ou seja, o tumor vai para dentro dos ductos da direita e da esquerda do paciente, ramos secundários. Isso significa o quê? Que eu não consigo tirar o tumor dali e deixar o paciente com um ducto biliar para continuar tendo bile indo lá para o intestino, tá? Falando de uma forma grosseira, tá? Ou o tumor tem uma extensão de um lado, tu vê que o tumor, por exemplo, vai para a direita, mas tem atrofia ou envolvimento da veia porta ou da artéria hepática do outro lado, tá? Na verdade, aqui com essa única frase, eu juntei três frases. Porque lá no guideline ele fala extensão unilateral e atrofia do outro lado. O que significa isso? Se ele está de um lado e está atrofiado do outro lado, é porque o outro lado também está comprometido. Básico, é isso, tá? Ou ele fala extensão unilateral e envolvimento da veia do outro lado, mesma coisa, tá? Ou extensão unilateral e envolvimento da artéria do outro lado. O que significa isso? Não dá para tirar, tá? Irressecável, tá? Então é isso, a definição de irressecabilidade. Ou, claro, se tiver metástases, né? O que é metástases? Metástase à distância, tá? Fora do parênquima hepático, em qualquer outro lugar, ou linfonodal. Mas eu quero chamar atenção para vocês que se você tem um gânglio aumentado na região hilar, isso não contraindica a cirurgia, tá? É após o ligamento hepatoduodenal. Então, ali na região peri-hilar ou atrás da porta, ele fala entre a porta e a cava, como o paciente que a gente estava falando hoje de manhã, que era um colangiocarcinoma intrahepático e tinha um gânglio entre a porta e a cava. Ou seja, é região peri-hilar. Então, ali não é contraindicação, mas tu já vê que é um paciente que tem uma doença bastante avançada, tá? Falando sobre isso um pouco, tem um pessoal que está fazendo um trabalho que eles fazem o quê? Eles, quando começam a cirurgia do colangiocarcinoma, eles vão lá na região intercavo aorta e biopsiam aquele gânglio. E aí, não manda para congelação, só biopsiam, porque é o estudo, né? E aí, o que eles vão fazer? Eles vão comparar a sobrevida dos pacientes que esse gânglio veio positivo com aqueles em que o gânglio veio negativo, para ver se esses pacientes que vêm, se não se deveria fazer isso de rotina, fazer a biópsia desse gânglio intercavo aorta, congelar e aí ver se vem positivo, aborta a cirurgia. E se vem negativo, continua. Esse é o raciocínio da coisa. Isso veio lá do adenocarcinoma de pâncreas que a gente falou lá na outra aula. Já existe isso, tá? Mas para colangiocarcinoma isso ainda não existe. Então a proposta do estudo é exatamente ver se isso é de fato verdade, né? Então, não saiu ainda, o estudo está em andamento, tá? Bom, então aqui, tá? A gente tem o nosso tumor, voltando para o nosso guideline, tá? Tem o tumor, já sei que ele não é irressecável, ele está só de um lado, não atrofia o outro lado, ok. É um tumor ressecável. Aí tu não vai ir direto para a cirurgia, tem algumas coisas que você tem que considerar antes de propor cirurgia direto. Por exemplo,
se tem que fazer a drenagem da via biliar ou não. Se precisa fazer embolização portal de um lado para que hipertrofie o outro lado, para que eu tenha parênquima hepático suficiente para fazer a ressecção. Eu estou falando assim devagar, porque eu sei que tem até doutorando nos assistindo, tá? Então, quando eu tenho que ressecar um pedaço de fígado em que vai sobrar pouco fígado para o paciente, e ele precisa que sobre pelo menos 20 ou 30% desse fígado, nesses casos, né? Pelo menos 20 ou 30% para que continue funcionando. Então, eu preciso embolizar a veia porta do lado que vai sair, porque isso faz o outro lado crescer. Então, é muito comum nos colangiocarcinoma hilar ter que fazer isso, porque a cirurgia, depois a gente vai ver qual é a cirurgia, ela é bem agressiva, ela é bem grande, sai bastante fígado. Então, muitas vezes tem que embolizar no pré-operatório. Então, é isso que tem que avaliar agora. Eu sei que ele é ressecável, mas eu tenho que ver se eu não tenho que drenar via biliar, eu tenho que ver se eu não tenho que fazer embolização portal, e eu tenho que ver se esse fígado funciona bem, se o fígado que vai ficar vai dar conta do recado. E aí, sim, eu vou para a cirurgia, tá? Só voltando um pouco, se a gente não for operar esse paciente, não estamos considerando cirurgia, ele é ressecável, aí ele vai para quimioterapia ou radioquimioterapia, e nesse caso precisa fazer a drenagem, tá, gente? O paciente que vai à quimioterapia tem que ter drenagem biliar. Bom, então a primeira pergunta, antes da cirurgia, drenar ou não drenar a via biliar? O negócio está dizendo que a minha rede está ruim aqui. Se ficar, vocês me interrompam se vocês não me ouvirem mais, por favor. Manda uma mensagem, me liga, sei lá. Então, assim, o que a gente tem que levar em consideração para a gente definir se a gente vai drenar ou não drenar? Próstata, quais são as consequências de eu deixar o meu paciente ictérico? Não quero drenar, vou deixar ele ictérico, tá? Qual que é o problema? Primeiro, prurido, tá? A icterícia dá prurido, às vezes, olha, às vezes você não consegue dormir por causa do prurido. Tem alguns pacientes com 3, 4 de bilirrubina direta já tá se coçando todo. Tu imagina com 15, 20, tá? É insustentável, assim, não é compatível com uma pessoa ter uma noite de sono se alimentar bem, tá? Então, é muito ruim. O paciente que tem uma obstrução biliar também pode fazer em algum momento colangite. Por quê? Porque está obstruído o trânsito da bile, aquela árvore biliar pode ser colonizada pelas bactérias que vêm do intestino e aí pode evoluir com colangite. E nesses casos, colangite em vigência de obstrução biliar é assunto sério. A pessoa pode, em 24 horas, evoluir para sepse grave e morrer, tá? É uma situação de urgência, tá? Pode acontecer translocação bacteriana, e aqui eu me refiro ao intestino. O intestino esse não está recebendo bile. Toda a barreira de proteção do intestino fica prejudicada, digamos assim, fica com menos fatores imunoglobulinas de proteção, e aí pode translocar bactérias do intestino, tá? Pode ter desordens hemostáticas, o paciente, pelo motivo que nós falamos agora há pouco, pela falta da vitamina K, tá? Pode fazer insuficiência renal, porque tu tem muitas bilirrubinas circulando, bilirrubinas dessas que vão para lá no rim, e elas, tu sabe que é uma molécula grande, é difícil drenar lá nos néfrons essa molécula, então pode levar à insuficiência renal, tá? E além disso, o paciente pode ter um prejuízo nutricional, tem um déficit de absorção, claro, das vitaminas que são lipossolúveis, mas de tudo que é lipossolúvel, tá? Então, fica mais difícil do paciente absorver gordura. Por quê? Porque a bile, lembra, né, gente? A bile, ela não faz a digestão da gordura, ela emulsiona. O que quer dizer isso? É o mesmo que o detergente da cozinha faz na tua louça. Emulsiona a gordura que faz com que tu possa limpar. Então, a bile faz igual o detergente. Ela faz a gordura se quebrar em pedacinhos pequenos para que aí sim possa ser digerida. Sem bile, a gordura continua em grandes moléculas, não tem jeito de fazer digestão, já era, não absorve, tá? Então, essas são as consequências da icterícia. Então, diante de tudo isso, vocês poderiam me dizer, bora drenar todo mundo, né? Não tem porque, olha aí, tão ruim não drenar, né? Só que não é bem assim. Tem risco, né? A partir do momento que você manipula a árvore biliar, você está contaminando a árvore biliar, aquela que não estava contaminada antes de tu colocar os dedos, tá? Então, assim, aumenta o risco de complicações infecciosas pós-operatórias.
19% dos pacientes que foram manipulados versus 8% dos que não foram manipulados. E é por isso que vocês vão me ver sempre enchendo o saco para coletar bile no momento que tu tem um paciente que foi manipulado. Sempre, tá? Não pode esquecer disso. Não pode esquecer, primeiro, de coletar a bile. Segundo, tem que se certificar que a bile foi parar no laboratório, porque para na geladeira às vezes, né? E terceiro, tem que olhar o resultado depois. Não adianta coletar e nem esquecer, porque isso vai uns 2 dias, tá? Senão, perde-se o sentido, né? O que mais? Além de contaminar a via biliar, tem o risco que qualquer CPRE que manipule a árvore biliar ou pancreática tem, que é de pancreatite aguda, tá? E esse risco aqui que eu resolvi botar uma interrogação, porque não é muito verdade isso. Mas antigamente se achava que era muito mais difícil operar quando tem prótese. Não é bem assim, tá? É quando tu é inexperiente, sim, é muito mais difícil. Mas depois que começa a fazer, tu vê assim que, tá, fica mais difícil. Por exemplo, que nem acho que foi a Claire que a gente operou, a paciente que estava super inflamado, dá mais trabalho, né? Mas dá para operar. Então, assim, não chega a ser uma justificativa para não drenar, assim, vai ser mais difícil operar. Não, isso não é uma justificativa, tá? Aumentar o risco de contaminação é justificativo, tá? Bom, então vocês poderiam pensar, tá, e agora? Dreno ou não dreno? É bom, é ruim? O que a gente faz, tá? Então, assim, tem alguns estudos fazendo a comparação, o que acontece se tu drenar ou se tu não drenar. Então, os pacientes drenados, eles têm uma maior morbidade, eles têm mais complicações. Tem o benefício da drenagem, mas tem mais complicações. Mas eles têm igual mortalidade. Por que ficou assim esse estudo? Porque aí pegaram e botaram todos os pacientes com colangite, sem colangite, pacientes com altos níveis de bilirrubinas e baixos, então tudo meio junto, assim. E aí se concluiu o quê? Que drenagem rotineira não é justificada, tá? De drenagem que tu pode fazer uma drenagem seletiva, ou seja, drenar somente o lado bom, aquele lado que vai ficar para o paciente depois, ou drenar os dois lados, tá? O que a gente costuma fazer? Drenar apenas o lado onde tem o fígado remanescente. Por quê? Porque não tem sentido drenar o lado que vai sair, e especialmente porque é muito mais difícil conseguir drenar aquele lado, na drenagem endoscópica, tá? Se tu for fazer embolização portal, tu tem que drenar, tá? Por quê? Porque, como a gente já falou, a embolização portal serve para estimular o outro lado. Emboliza de um lado, tu quer que o outro lado cresça. O outro lado não vai conseguir crescer satisfatoriamente se ele tiver atolado de bile, tá? Então, tem que fazer a drenagem biliar primeiro e depois você fazer a embolização portal. Para quê? Para que ele tenha a possibilidade de crescer. Senão, não tem por que fazer a embolização portal, se perde o propósito, tá? E aí a gente espera o quê? Que hipertrofie o lado bom e que baixe os níveis de bilirrubina. Tá? Daí vocês poderiam pensar, bem, tá, vamos drenar então. Por onde? Né? Vamos drenar por onde? Vamos drenar por via endoscópica, né? Faz uma CPRE, entra lá na papila e faz a drenagem por baixo, ou via percutânea. O Alex vai lá e bota um catéterzinho via percutânea e atravessa o tumor. Tem esse estudo de 2016 mostrando assim que em termos de colangite é igual, fazendo endoscópica ou percutânea. E em termos de conversão para o outro método, por exemplo, eu fiz endoscópica e eu não consegui, ia ter que fazer percutânea, ou ao contrário, fiz a percutânea e não consegui, tem que fazer endoscópica, dá na mesma, tá? Então, isso é um artigo bom e vinha nos guiando, tá? Que nenhum método é claramente inferior, então o local que você estiver, que tiver mais facilidade, ok você fazer. Esse artigo comparou drenagem endoscópica com drenagem percutânea pré-operatória, e comparando os dois grupos, tá? Essa primeira linha é a linha da drenagem endoscópica e a segunda é da drenagem percutânea. Ele compara, primeiro quando a gente vai fazer uma comparação entre dois métodos, a gente tem que ver se os grupos eles são parecidos, não adianta tu querer comparar bergamota com maçã, né? Então, se compara sempre os dois grupos. Na comparação, tinha assim, o tempo de duração do procedimento da drenagem endoscópica era maior, tá? A taxa de sucesso da drenagem
endoscópica era menor, tinha maior taxa de sucesso a percutânea, tá? E o caso de conversão para o outro método era muito mais frequente na endoscópica. Comparando aí de novo o tratamento a drenagem endoscópica versus a percutânea, as pessoas estavam morrendo mais no grupo da drenagem percutânea, tão mais que eles interromperam o estudo. Ele foi prematuramente interrompido por causa da taxa de mortalidade elevadíssima no grupo da drenagem percutânea. E é por causa desse estudo aí que eu venho insistindo a gente fazer drenagem endoscópica nesses pacientes. O pessoal lá na França, por causa desse estudo aí, está fazendo só via endoscópica, ou melhor, priorizando fazer só via endoscópica. Porém, também não dá para a gente... Claro que a gente tem que estar se atualizando e vendo o que está acontecendo nos estudos, mas esse é um estudo, tá? Talvez ele é multicêntrico, foram 4 centros diferentes que fizeram esse trabalho, que se juntaram. O que nos ajuda... não, eles são suecos, se eu não me engano. Países Baixos, isso aí. Foram 4 centros que fizeram esse estudo, se juntaram, e eles... Dali saiu essa informação, não dá para tu se jogar assim, essa é a verdade universal. Não, precisam de mais estudos, e tem um estudo em andamento agora, que se chama Intercept, e que ainda está em andamento, né? Então a gente não tem o resultado, e eu não sei para quando que ele é previsto, eu só sei que ele está em andamento, que nesse artigo aí fala isso, tá? Tem que esperar. Por enquanto, a gente pode tentar endoscópio, não consegue, faz percutâneo e tá tudo bem. E aí, o que acontece? Se a gente drenar, tá? Drenamos, então, pronto, passamos de fase. Quanto tempo tem que esperar para operar? São as perguntas que vêm, tá? Então, em geral, a gente tem que esperar a melhora funcional do paciente. Melhora clínica quando tem colangite, melhora nutricional quando tinha déficit nutricional, e baixar as bilirrubinas. Tem outros lugares que falam em torno de 2 ou 3. O que nos interessa? Que tá chegando bile no intestino, essa bile tá em queda. Tá? Isso leva em torno de 2 a 3 semanas. E se a gente fizer uma drenagem percutânea, então eu imagino que essa bile toda vai ser jogada fora. Ela não vai chegar no trato intestinal. É lá que a gente disse que precisava da bile chegar para acontecer um monte de coisa. Para acontecer a absorção dos nutrientes, para acontecer a produção dos fatores de coagulação. Então, daí, os japoneses tiveram a ideia de pegar o copinho, saiu a bile pelo percutâneo, e dá para o paciente tomar. Juro para vocês, a primeira vez que eu li isso, eu fiquei assim, espantada. Eu pensei, não, quem é que vai fazer? Quem é que vai tomar? Eles tomavam, olhei, fui lá olhar no artigo, tá aí, ó. De novo, ó, o pessoal do Nagino aí, tá? Eles deram para o paciente tomar, tá? E os pacientes tiveram alguns que se negaram, eu seria uma, se negaram a tomar a bile, então eles ganharam uma sonda nasentérica para poder jogar 100% da bile que saía, devolvia lá para dentro. Então, quando vocês me vêm falando isso na reunião, não é absurdão, olha aí, ó, tá? É bem real, tá? Nesse caso, foram 25 pacientes que eles conseguiram fazer 100% da reposição de bile, e eles mostraram, assim, que só tem como melhorar a função de absorção fazendo a reposição de bile via trato digestivo, tá? E esse é um estudo muito bacana, porque eles fizeram, assim, davam um manitol para os pacientes tomar, para poder calcular a taxa de absorção, eles faziam cultura fecal, um monte de coisa aí. Mas foi um estudo muito bem desenhado, tá? Então, por conta disso, é que sai a ideia de fazer reposição biliar para o paciente que faz drenagem percutânea, tá? Bom, tá, voltamos lá para o nosso guideline. Então, tem um tumor, é ressecável, drenamos, e agora? Tá, drenamos, embolizamos, então, tudo que precisava, bora operar, tá? O que é que nós vamos operar? Antes disso, gente, eu acho que eu vou acabar um pouquinho de tempo, vamos tentar não passar, tá? Em primeiro lugar, quais são os fatores prognósticos que vão definir a sobrevida desse paciente? Lá em 2007, esse trabalho aí, tá? Nos mostrava que margens negativas, diferenciação tumoral e linfonodos negativos influenciam na sobrevida. Desses 3 aí, o único que eu posso mexer são as margens negativas. O resto já vem no pacote. A diferenciação tumoral eu não tenho como atuar, e eu não tenho como atuar se o linfonodo é negativo ou se ele é positivo. Eu tenho como atuar nas margens, tá? É a única coisa que eu posso oferecer de diferente. Isso em 2007. Depois, em 2018, repetiram o estudo. Aí fizeram uma meta-análise, tá? Então, além daqueles fatores que a gente já conhecia, de diferenciação tumoral, linfonodos e margens, se acrescentou 2 aí, invasão perineural e vascular, porque ele é um tumor que vai invadindo o que tem em volta, tá?
Estranhamente, nesse estudo, os níveis de CA19.9 não se correlacionaram com o prognóstico. Eu não sei explicar, porque no tumor de pâncreas a gente sabe que se correlaciona. Quanto maior o nível de CA19.9, pior é. E eu também esperaria isso desse tipo de tumor, mas nesse estudo não se correlacionou. É um estudo, tudo bem, é uma meta-análise, mas a gente não vai se jogar de cabeça de novo nessa informação, tá? Mas o que eu quero dizer com isso e por que eu trouxe esse estudo? Para mostrar para vocês, assim, que o único fator de todos que eu posso mexer são as margens, tá? E aqui, de novo, margens é o único fator modificável. E aqui eu trago uma comparação aqui das sobrevidas do pessoal do Ocidente com o pessoal do Oriente, independente de onde o paciente for operado, margem negativa significa melhor prognóstico, tá? Então, nosso objetivo, margem negativa, ou seja, vai fazer uma excisão completa da via biliar do tumor, tá? Linfadenectomia regional para fins diagnósticos é aconselhado fazer. Precisa saber se o linfonodo é positivo ou negativo. O ideal é bom que a gente gosta de números mágicos, né? Nós cirurgiões, porque para pâncreas 15 linfonodos é bom. Para estômago é 15 linfonodos. Para colangiocarcinoma, se fala no número de 6, tá? É pouco, mas é isso, entende? Tu vai encontrar 4, eu já encontrei ali no Bloomberg, está escrito, tirando 4 linfonodos já é bom para fazer o diagnóstico, tá? Mas a gente sabe que não é assim, a gente não sai contando o número de linfonodos que sai, a gente vai limpar completamente, fazer a linfadenectomia adequada, o melhor que a gente puder para esse paciente, tá? E a hepatectomia associada. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Associar ou não a hepatectomia. Por quê? Por que se diz que no tipo 1, já que ele é um tumor, lembra lá, né? Ele não envolve a bifurcação dos ductos, ele é só no ducto biliar comum, você poderia fazer apenas aqui, que nem essa figurinha aqui, ó, ressecar a árvore biliar extra-hepática e tá, beleza, tá? Isso é aceito, tá? Problema é que aqui, olha que bonitinho que foi esse estudo aqui que foi feito. Eles compararam a ressecção somente do ducto mais o fígado e do ducto mais fígado e mais porta. Tipo assim, super agressivos, tá? Então, o que eles viram comparando isso aí? E se você tira só o ducto, a sobrevida é pior. E se você tira o ducto mais o fígado, a sobrevida é igual a que se você tira o ducto mais o fígado mais a porta. Ou seja, ele sugere meio termo, né, gente? Não tira só o ducto, tira o fígado junto, mas não precisa sair tirando veia, porta junto, porque isso não vai te trazer benefício. Ao contrário, traz mais morbidade pós-operatória, tá? E por quê? E por que deu diferença entre somente o ducto ou o ducto e fígado? Ou ducto, fígado e porta? Porque eles viram que somente o ducto deu muito mais margens comprometidas. E a gente sabe que as margens comprometidas, ou seja, R1 é quando ela é microscopicamente comprometida, tu acha que tirou tudo, mas ela é microscopicamente comprometida, é pior o prognóstico, tá? Então, por conta disso, se questiona, então, se no tipo 1 você não deveria fazer também a hepatectomia. E tem muitos centros que já indicam fazer tipo 1 hepatectomia associada, tá? Com relação à ressecção portal sistemática, independente se for tipo 1, tipo 2, tipo 3, o que for, tá? Tem vários artigos em meta-análises mostrando assim que não tem diferença fazer sempre a ressecção da veia porta associada, tá? E que isso, além disso, traz uma certa morbidade para o paciente, porque às vezes estenosa, aí faz uma hipertensão portal, ou às vezes trombosa mesmo, tá? Então, tens que fazer a ressecção portal apenas quando houver envolvimento portal, tá? Então, tipo 2, basicamente tipo 2 e 3, consagrado, ou melhor, super sugerido, digamos assim, um approach moderno, né? Fazer a hepatectomia associada, direita se o tumor é do lado direito, ou esquerda se o tumor é do lado esquerdo, mais segmento 4. Bom, segmento 4 ele faz parte do lado esquerdo, então quando você faz uma hepatectomia direita, você vai fazer, nesse caso, hepatectomia direita alargada para o segmento 4 e o 1. Então, o que eu estou querendo dizer com isso que me atrapalhei, tá? Quando é do lado direito, pega o 4 junto e o 1.
Quando do lado esquerdo, o 4 já faz parte do lado esquerdo, então tu pega mais o 1 junto, tá? Por que o 1? O que o 1 tem a ver com essa história? O 1 é nada mais do que a caminha ali onde está deitado o tumor em cima. O tumor está alojado ali naquela região. Então, como ele é um tumor que a gente sabe que ele é localmente agressivo, com envolvimento perineural e vascular, se indica fazer a ressecção do segmento 1 associado para melhorar a sobrevida, tá? Mais a linfadenectomia. Entendeu? Tá? Então é isso, é uma cirurgia imensa. Tá vendo aqui o tamanho do fígado que vai sobrar nesse caso aqui. Por isso que muitas vezes há necessidade de fazer a embolização portal pré-operatória. E por isso que essa é a cirurgia que tem maior mortalidade na cirurgia hepatobilipancreática. De todas, essa é a cirurgia que tem maior mortalidade, em torno de 10%, é muito. E olha que eu tô falando 10% no Paul Brousse, que é o hospital francês de referência mundial. É muito, tá? Então, por quê? Porque é uma cirurgia grande, é um tumor agressivo, é difícil de tratar esses casos, não é assim biscoito, tá? Então, tem que levar isso a sério, tá? E mais, tá? Durante a cirurgia, vai lá e congela a margem, para ter certeza que tá fazendo uma ressecção R0. De novo, porque a gente sabe que margem comprometida é pior sobrevida, tá? Aqui, o que eles indicam? Ressecar a porta apenas quando ela estiver invadida, e a linfadenectomia, uma linfadenectomia hilar até o ligamento patulodenal, tá? Esse talvez seja o slide mais importante da aula no sentido de o que eu vou fazer com o meu paciente, tá? No caso daquele paciente que eu mostrei hoje de manhã na reunião, quem estava na reunião viu. Ele era um paciente que tinha um baita de um tumor, cadê a flechinha? Um baita do tumor no 4 aqui, segmento 4, tá? Era intrahepático, não era hilar, ele tinha bilirrubinas normais, tá? Mas era um baita de um tumor no 4, tinha uma lesão a mais de 2 centímetros do tumor, ou seja, era metastática, não era nódulo satélite, tá? Tinha gânglio comprometido e envolvia a porta do lado esquerdo. Então, o que tinha que fazer naquele paciente? Tinha que ressecar totalmente o lobo esquerdo mais o 1, mais a linfadenectomia, mais congelação das margens. E a ressecção da porta, nós iríamos ter que ver no transoperatório. Parecia livre ali, lembra que o Renato falou que tinha uma gordurinha, mas a gente tem que avaliar isso no transoperatório, tá? Que mais? Tipo 4, tá? Então, tipo 4 é aquele que esqueci de botar o desenho. É aquele que vai para os dois lados, envolvendo ramos secundários dos dois lados. Aqui, de novo, né? Quem? Nagino, tá? Eles fazem a ressecção do tipo 4, tá? É lá no Japão, eles vão lá e dão um jeito. A gente não opera, tá? Nem aqui, nem... Olha, não sei de mais algum centro, além do centro de Nagoya, que faça ressecção, porque os japoneses, eles são extremamente agressivos, né? Impressionante. Tudo que tem de agressivo na cirurgia vem de lá primeiro. Ressecam os pacientes tipo 4 e olha a sobrevida que eles apresentam. É um troço assim que é bonito de ver. Não sei o quanto que isso é verdadeiro também. A gente quer acreditar que sim, né? Mas por enquanto precisamos mais dados, tá? É recente esse trabalho de 2018. Para terminar aqui, tá, gente? Vocês vão ouvir falar, tá, em transplante para colangiocarcinoma, tá? O que se tem hoje em dia, tá? Protocolo da Mayo Clinic, talvez vocês já tenham ouvido falar nisso, tá? Qual é o protocolo? É um grupo de pacientes bem específico, tá? É o colangiocarcinoma hilar, tá? Que tenha um efeito de massa, ou seja, já não é todos, daí só tu já tira um monte do grupo, então tem que ter um efeito de massa de até 3 centímetros de diâmetro, não ser ressecável, isso tem que passar pela opinião de pelo menos 2 grupos, para dizer assim, olha, realmente não sai, tá? Não pode ter metástases em nenhum lugar, e não é assim, só, eu olhei a tomografia e não tem metástase. Não, eles vão lá fazer PET-CT, tomografia de tórax e ecoendoscopia. Aí sim, eles viram que realmente não tem metástase, ok, vai adiante. Aí eles insistem nisso, eu botei laparotomia, mas não, é laparoscopia, tá? Metástases ganglionares eliminadas por laparoscopia. Ele faz uma laparoscopia no vivente, tá? Biopsia o gânglio, vai lá, analisa. Realmente, não tem metástases. Ah, bom, então esse paciente entra no nosso protocolo. Qual é o protocolo? Radioterapia, mais associada à quimioterapia por 3 semanas, depois mais 2 semanas de intervalo, depois mais radioterapia, e assim, e aí entra para a lista do transplante. É um negócio meio complicado, mas eles apresentaram um resultado impressionante, tá, gente? Isso aqui é anos, não são meses, tá? Aqui embaixo. Então, 5 anos, 53% de sobrevida
para os pacientes que entraram nesse protocolo. De cair o queixo, assim, tá? Então, assim, é muito bom o resultado. Assim, nós estamos, o resto do mundo está começando a fazer. Não se tem estudo ainda para o colangiocarcinoma ressecável, tá? Então, aqui é um irressecável, provavelmente tipo 4, tá? Para o colangiocarcinoma tido como ressecável, tem em andamento hoje na França um estudo chamado Transfil. Eles estão pegando os colangiocarcinomas que eles consideram que são ressecáveis e ao invés deles ressecar, eles estão fazendo um protocolo que agora até eu soube, mas agora não me lembro como que era. Eles fazem também radioterapia, quimioterapia, transplante e depois mais quimioterapia com capecitabina. E para ver se de repente a gente não está errando aí. Daqui a pouco a gente tem que transplantar todos esses pacientes. Daí esbarra de cara com o grande problema do transplante, que é a quantidade de órgãos, né? Então, muito cuidado, né? Aqui no Brasil, tá? Não faz parte da nossa legislação fazer transplante para colangiocarcinoma, a não ser em situações muito especiais. E aí, quem quer transplantar um colangiocarcinoma tem que entrar com um pedido de situação especial. E aí, passa por câmara técnica, avaliações e tal, para poder chegar no transplante, tá? E para finalizar, só uma fotinho, então, aqui, ó, de um colangiocarcinoma que foi ressecado pelo professor Calil. Essas são as fotos são dele, não são minhas, nem é da minha época isso, tá? E é que eu achei bonitinho, doutor, para chamar a atenção para vocês que, além de tudo isso, tem uma anastomose biliodigestiva que vai fazer com ductozinho fino, né? Por que ele é fino, já que tem obstrução biliar? Porque ele é intrahepático, né, gente? Então já começa a afinar as coisas. E aqui o resultado da anastomose, que ficou bem bonitinho, tá? E o resultado final, ele tinha feito uma hepatectomia central, isso aí faz muitos anos. E aí a peça. Bueno. Ó, até que não me atrasei tanto. Dúvidas? Pelo amor de Deus, me digam que vocês estavam aí ouvindo o que eu estou dizendo. Nós estávamos, professora. Obrigado. Não, porque eu estou aqui, né, falando com as paredes, fica chato. Né? Doutora Luciana? Angélica, é comigo? Acho que não. Acho que não também. Alguém tem alguma dúvida, gente? Deve pipocar um monte de dúvidas. Se quiserem perguntar, ok. Se quiserem perguntar pessoalmente, ok, tá? Esse é um assunto bem extenso, bem complexo, né? Acho que não é muito falado isso na faculdade. Eu acho que é super importante vocês estudarem, sabe? Para saber, para se deparar com esses pacientes, mesmo que não venha para oncológica ou para digestiva, vocês da geral, né? Tem que saber. Não? Era isso? Vou cancelar aqui a gravação, então, pessoal. Boa noite a todos. Semana que vem, eu acho que... Não lembro. Não é o Bigolim. Ah, semana que vem é melanoma. Melanoma com o Diego, se eu não me engano. Tenho quase certeza. Ou é melanoma ou é tumores de pele geral, assim, que o Diego vai dar para vocês. E a outra semana, que seria essa aula que eu tô dando hoje, daí sim vai ser o Bigolim, que era para estar dando aula hoje e que não pôde vir. Tá, gente? Boa noite, então. Vou encerrar aqui a gravação. Obrigado, professora. Boa noite. Boa noite.